Olá, hoje eu converso com a corretora Bárbara, ela que é de Gramado, Rio Grande do Sul, belíssima Gramado. A gente vai bater um papo sobre alto padrão, ela é corretora especializada em alto padrão. O tópico principal, o tema principal é o que não pode faltar em uma casa ou apartamento de alto padrão. O que não pode faltar em uma casa ou apartamento de alto padrão? Aí o primeiro que eu marquei é a chegada triunfal. Triunfal, que seria ou a entrada da casa ou o hall de entrada do apartamento. Então isso é um item que eu considero bem importante, tanto em apartamento quanto em casa, que é o primeiro contato que a pessoa tem com a entrada da casa. Se for uma casa, ela vai ver a fachada, etc e tal, mas a hora que ela chega para entrar pelo acesso social, é esse primeiro contato, a primeira impressão que ela vai ter da casa. E no apartamento, se não for mesmo que seja até apartamento que o elevador sai dentro do apartamento, a hora que ela sai do elevador ou a hora que ela abrir a porta de entrada da casa, é o primeiro contato que a pessoa vai ter com o espaço. Então eu acho bastante importante um apartamento ou uma casa de alto padrão ter uma entrada que gera essa sensação impactante A personalidade, né, Rafael? pô, já Acaba. começa ali, né? Já começa Exato. ali e aí envolve tanto a questão estética como questão funcional, que se é um ambiente de transição para casa também, né? Para a pessoa, às vezes, não chegar e entrar direto dentro da sala de estar, do living, alguma coisa assim, a menos que seja a proposta da casa, né? Cada cliente tem um perfil diferente, mas apartamento e casa eu acho importantíssimo demais isso daí. É curioso que cada estado tem uma forma, né? Eu morei em São Paulo, no interior, e na maioria das casas tu entra no lado da lavanderia. Tu não entra Sério? na entrada principal da casa, tu entra sempre pelo lado. Isso aí eu não conhecia, hein? Isso eu não É, conhecia. E essa é uma outra coisa interessante nessa ideia minha de contato com os corretores, atendendo o Brasil e etc. Estou aprendendo muito de diversos lugares, assim, são exato. experiências bem interessantes mesmo. Essa de São Paulo mesmo, eu já vi muito em São Paulo, eu já tentei fazer aqui em Maringá, uma hora, mas não foi bem aceito. Então, o espaço do recuo da casa, né? Entre o alinhamento predial e a casa, é bem Uhum. comum em São Paulo, viu, principalmente fazer lavanderia, churrasqueira, área de serviço ali na frente da casa. Eu fui propor isso uma vez, há tempos atrás, né? A pessoa, não, eu quero a lavanderia lá no fundo, separada da casa e etc. Eu falei, se chega um funcionário, alguém, ela já entra ali pelo acesso de serviço e depois Isso, vai para casa, né? exato, exato. Tá, deixa eu ver aqui o que eu anotei aqui dessa parte do hall de entrada para mim não esquecer. E sempre tomando cuidado de ver, eu acho importante qual que é a reação, principalmente do cliente quando ele chega nesses lugares. Você já teve a oportunidade de atender cliente que se estava mostrando situações com hall de entrada e sem hall de entrada, perceber alguma coisa assim diferente no cliente? Se ele gosta mais, gosta menos, procura, não procura. Então, quando a gente fala dessa situação aqui, é a mesma coisa quando fala, Bárbara, na Várzea, por exemplo, que é na entrada do pórtico da cidade. É um Certo. pouco mais distante daqui. Então, isso tudo como que eu vou te explicar? Para mim, às vezes, pode ser que, por exemplo, esse bairro lá seja longe do centro, mas para quem mora em capital grande, essa distância de lá Sim, até o centro é menos do que um bairro até o outro na cidade exato, grande que mora, exato. né? Então, eu sempre deixo bem à vontade, né? Às Aham. vezes a gente acaba interferindo nisso, porque nós moramos aqui, a gente sabe a distância, a gente sabe, por exemplo, é uma cidade pequena, Uhum. em alta temporada o centro está sempre cheio, Aham. então todo mundo quer morar no centro, Lá mas no... às vezes também, quando é alta temporada, acaba complicando um pouquinho a chegada e saída, porque vai ter fila. Já mudei o Entendi, assunto aí. Quanto ao entendi. hall de entrada, isso meio a meio, eu acho. É como É. aqui a gente percebe muito na construção aqui, apartamentos que Uhum. não tem uma mesa de jantar. Até o meu colega ele fala, cadê a mesa de jantar? Mas como A assim? maioria bancadas. Lembra que eu fiz um comentário até no teu post ali da Aham. bancada e tal? Sim, sim, Aqui sim. tem bastante apartamentos aqui que acaba tendo a ilha, tem um Aham. fogão ali Sim. e a bancada na lateral e não tem mesa de jantar, por exemplo. Sério? Então,
A não ser que a pessoa vai fazer uma casa específica, que aí sim tem todo essa Aham. escolha de fazer um hall de entrada diferente e tudo Sim, mais. sim, Mas algumas vezes não tem essa opção, porque não vai ter um hall de entrada dentro do apartamento. entendi. E até o conceito de hall de entrada, eu acho importante não ele ser só um ambiente fechado, mas em apartamento pequeno. Se de repente conseguir trabalhar, a hora que o pessoal abre a porta, um painel vazado, que seja, Isso. um charabi, alguma coisa assim, um espelho, um aparador para a pessoa abrir e não ter aquela visão do apartamento, seja da sala de É um jantar. corredor, né? Que não É, aproveita, tá ali. exatamente. E aí tem quem tem costume de chegar e tirar o calçado, né? Onde é que deixa? Então, por mais que às vezes não seja um ambiente separado, fisicamente É, fechado, mas dividido e pensado para isso daí. Isso exato. aí nos projetos faz bastante diferença, de casa principalmente. De casa É. principalmente. E aí Um pode ser. cabideiro, né? Para colocar casaco, pendurar a Sim, bolsa. é cabideiro assim. Eu não projetei em nenhum lugar frio ainda, então eu não precisei. Mas é um ponto que eu preciso tomar cuidado quando eu for fazer um projeto num lugar frio. É isso aí, chega lá, tira o casaco, cachecol e etc. E fica tudo ali. É, por exemplo, a integração de uma casa, de um apartamento em Gramado vai ser totalmente diferente de uma casa, um apartamento no litoral, né? Sim, a Totalmente. integração, a parte dos acabamentos, da climatização, eu acredito que deve ter muito uso de madeira, né? Isso, Madeira. envelhecido. Carpê, tapete, Exato. cortina, piso aquecido e etc. Isso, que Ah, fique mais aconchegante, né? uhum. É que para nós a preocupação, por enquanto, é ar-condicionado. Não pode faltar ar-condicionado. Em Manaus, eu tive um tempo lá, Manaus tem ar-condicionado até na cozinha, senão a pessoa não Imagina. sobrevive lá. É impressionante. E você já chegou aí lá alguma vez? Não conheço. Cara, eu detesto calor, mas eu tinha um grande amigo lá, a gente estava mexendo com uns negócios também. A hora que eu saí do aeroporto, que estava climatizado, você sai do aeroporto, Sente o choque. o choque e a pele fica úmida na hora, é um lugar muito quente e úmido. Você sente a pele assim encebada. Eu falei, Nossa, credo, meu Deus do céu, parece que faz uns 3 dias que eu não tomo banho. Aí é você ruim. chega a qualquer lugar ar-condicionado, dentro da cozinha ar-condicionado, senão a pessoa não sobrevive. Lá é muito quente e úmido. Você sai na rua, você sente o corpo assim, sabe, encebado mesmo. Ah, mas não gosto nem de lembrar. Não gosto nem de lembrar. Mas o primeiro ponto que a gente conversou aqui, desses que eu anotei, e se tiver mais algum ponto para colocar também, fica à vontade, né? Quanto mais a gente vê, melhor. Mas do primeiro que eu anotei aqui seria esse hall de entrada, que eu acho que é uma coisa que faz um diferencial também, até Total. para o apartamento não se tornar uma commodity. Acontece muito de você vai visitar apartamentos, são todos iguais. Todos iguais, das construtoras, tudo muito parecido e tal. Aí um apartamento que de repente tenha a possibilidade, ou um hall de entrada fechado, ou a possibilidade de fazer isso, ele já fica diferente do restante, né? Facilita para Verdade, venda e tudo mais. verdade. E é o que Até eu. para depois também, até para fazer um upgrade para um próximo apartamento ou na venda mesmo, né? Sim, dá mais liquidez, mais valorização para quem tem o imóvel. O pessoal vai olhar dois apartamentos no mesmo local. Vai É. perceber isso aí que ele tem um toque diferente, seja pro hall de entrada, pelo forro, pela iluminação, pelo acabamento e etc. É a mesma coisa tu entrar em apartamentos que não tem churrasqueira. Aqui no sul tem que ter, né? Eu lembro Imagina, no Rio Grande do Sul não tem uma churrasqueira no apartamento. mas aí, por exemplo, semana passada, agora essa semana, a gente foi num apartamento de um casal carioca. Tem a churrasqueira, mas eles acabaram fazendo uns nichos para colocar vinho. Não querem a churrasqueira. Nossa, isso Mas aí a devia ser consultoria entrega isso é um porque crime. Deveria responder criminalmente por um negócio desse. acontece. Nossa senhora, nessa eu iria aproveitar muito, não faria isso jamais. E o É, segundo ponto, que é um ponto bem importante para mim, que é a integração interior e exterior, seja em casa ou seja apartamento. Talvez em apartamento seja mais importante ainda para a pessoa não ter aquela sensação de estar preso. fechado. Então, em casa, principalmente, eu gosto muito dessa integração com o entorno, com o paisagismo, a continuidade da área gourmet, com o chão externo, o mesmo material e etc. Então, isso eu acho que eu vejo bastante nos projetos dos arquitetos que eu tenho como referência, é algo
que eu sempre vejo presente também. Isso aí. Aqui a gente também tem percebido bastante agora nas novas construções a janela piso-teto, né? Amplia. Ainda mais em apartamentos menores, acaba ampliando mais, trazendo mais luminosidade para dentro do apartamento. Traz essa claridade, essa sensação de amplitude que faz toda a diferença. Então, essa integração interior-exterior, eu acho que é algo extremamente importante, seja por estética, por melhoria da qualidade de vida também, para a pessoa ela chegar na casa dela ou no apartamento e ela querer ficar ali. Isso aí. Chegar no final de semana, ela não querer sair para ir para shopping, para qualquer lugar. Ela querer ficar ali, seja numa casa grande ou numa casa pequena, apartamento grande ou pequeno. Contemplando a chuva, o sol, a neve, a cerração, que aqui acontece bastante. Do nada, eu tenho janelas, tenho 3 janelões aqui, então do nada tu também vê, desce o nevoeiro. Muda o tempo, olha só que beleza. Quando eu atingir a minha meta no futuro, que eu quero ter um chalezinho na serra, para me tirar vai ser só quando for para sair, que daí vai ser meu chalé e meu home office, eu vou trabalhar ali. Aí quando eu precisar atender algum cliente, aí eu vou para o escritório e etc. E tal, mas só já vai projetando o teu projeto e eu já vou vendo um terreno para ti. Cara, e pior que eu já tenho totalmente mentalizado assim na minha cabeça como é que ele vai ser, e claro que vai depender da topografia do terreno, da insolação, mas assim, as partes principais já tá na minha cabeça total. Se não tiver cliente para atender, eu vou ficar ali 1 semana, 2 sem sair. Isso aí. Eu fico fácil. E aí é importante essa integração do interior com o exterior, e aí isso aí já acaba trazendo a necessidade de um paisagismo mais bonito para o imóvel também, o cuidado que tem que ter com o paisagismo, que muita gente acaba não tendo, não sei, aí a parte de paisagismo é bem pensada, bem cuidada? Sim, outro ponto também que as construtoras começaram a pensar mais agora é a garagem, né, Rafael? Porque a garagem, na maioria dos prédios aqui, ela está abandonada. É só o espaço do carro e era isso. Tem construtoras agora, inclusive, colocando som ambiente. A gente tem um pessoal aqui, um incorporador da Boniarte, ele vai colocar um sistema dentro desse novo empreendimento dele, sei lá, uma página no Spotify, e aí cada morador vai conectando, colocando seu estilo de música e aquilo vai... Na garagem? Na garagem, isso aí. Meu, que loucura, parecendo garagem de shopping, de mercado. Exato, tem outras construtoras também que acaba tendo um jeito todo modificado também, com piso bem mais arrumado. Tem um que tem até um sofazinho assim de espera, então o pessoal acabou... Diferente, esse do sofá eu nunca tinha visto, que é bem comum pra gente aqui na região, em Maringá, a garagem, tomar cuidado primeiro no tamanho da vaga, obviamente, mas sempre tem algum armário na garagem, tipo um armário dispensa, para deixar coisas que não precisa ir pro apartamento, né? Coisas grandes, às vezes bicicleta, esse tipo de coisa. Exato. Sempre na garagem tem esse armário dispensa, que eu acho que é algo extremamente prático, e até pouco tempo atrás não tinha. Aí do nada, né, uma ideia... Aqui também tem alguns projetos que também estão fazendo isso, para poder armazenar ali a baguncinha que seja. E uma ideia simples, mas as ideias simples são as melhores, eu acho. Na verdade, nesse tipo de coisa daí. Até para guardar lenha para lareira, né? É bacana. Aí já é outra realidade, verdade. E tem, nos apartamentos mesmo, tem lareira? Aí? Tem. Isso é uma outra coisa que eu ia te falar. Até um tempo atrás aí, recentemente, a maioria das construtoras fazia ainda... esqueci o nome, Marcelo. Calefação. Sim. A calefação. Hoje, como tem muito Airbnb, o gasto é muito grande manter a calefação. Certo. Então, alguns deixam à espera, mas não faz, não coloca. Então, agora sim, ar-condicionado, tem muitos que acabam adquirindo imóvel e ao invés de lareira colocam, esqueci o nome, Marcelo. Não, aquele outro. Põe a lenha ferro. Calefator. Não, isso daí eu não conhecia. Não, mas ele é a lenha?
É bem quentinho, é bem seguro. O calefator é o que está substituindo a lareira. Uhum. Porque a lareira, o que acontece na maioria assim, do Airbnb, né? Uhum. Vai deixar o ar-condicionado, tem ar-condicionado, a pessoa que vai alocar o apartamento vai sair para a rua, vai voltar e vai deixar ligado. Para chegar e tá quentinho. Aí tu imagina fazer isso numa lareira. É perigoso? Perigosíssimo, né? Então, o calefator, por mais que a pessoa saia, tá trancado, depois tu pesquisa, tá trancada a porta, vai esquentar, vai aquecer o lugar e não vai ter perigo de pegar fogo. Deixa eu até abrir uma outra janela que já vou pesquisar já. Então isso aí tem tomado bastante, entrado bastante nos projetos aqui. Calefator. Deixa eu ver. Vários tamanhos. Imagens. Ah, que bacana. Ele é fechadinho, entendi. Isso. Aí ele tem a chaminézinha dele, que daí tem a interligação com a parte externa. Isso mesmo. Nossa. Então vai aquecer, aquece muito mesmo. Sim. E é prático e seguro, né? A pessoa pode sair e deixar ali, né? Isso aí. Deixar. Isso aí. E aí tem algum outro tipo de sistema de aquecimento, tipo a óleo, alguma coisa assim ou não? Tem alguma coisa. A calefação acabou. Tem pouca coisa porque o gasto é muito grande, né? Sim. Acaba gastando muito, então o pessoal acabou substituindo pelo ar-condicionado calefator. Piso aquecido já faz muita diferença daí também, né? O piso aquecido. Bastante. Que daí é individual, cada um cuida do seu ali, regula a temperatura, liga e etc. E junto com o ar-condicionado e mais esse calefator. Isso, algumas construtoras acabam colocando o piso aquecido só nos banheiros e mantendo o resto sem aquecimento e daí colocam o ar-condicionado. Aí eles botam madeira, vinílico. Isso, como aqui na Serra é um clima diferente, né? Tem que ter a questão de madeira, de esquadria, tudo diferente. Então, acaba se optando algumas para colocar o piso aquecido nos banheiros e deixando o restante do apartamento com ar-condicionado ou calefator, né? Eu gostei desse calefator. Não, é bem bacana, imagina, bem legal. Uma sala bem bacana, calefator, iluminação adequada, música e vinho. Exato. E vista. E vista. Que daí entra na integração interior-exterior, que a gente comentou. Aí não vai querer sair de casa mesmo. Não, e aí a vista que você tem aí das construções e etc. Nossa, o cenário é lindo por natureza aí, né? Por natureza. E aí a gente já entra aqui no terceiro tópico, que faz, os dois estão linkados um com o outro, que é a transparência, com propósito. É o vidro. Você poder mostrar esse tipo de vista, assim, realmente contemplar o exterior, né? O vidro ele vai dar essa integração, mas ela acaba virando uma moldura natural do apartamento. Tem que ser bonito e inteligente, né? Inteligente, tem que estar bem posicionado, não pode estar pegando se bem que aí acho que se pegar sol da tarde, acho que é ruim no verão, né? No verão, preciso conhecer melhor o clima aí. Aqui na nossa região, se botar alguma janela ou uma parede de vidro, painel de vidro pegando sol da tarde, se não tiver tratamento na esquadria, esse tipo de coisa, vira um forno. Você trabalha, não... Né? Nossa senhora, você cozinha dentro do local. Mas é importante essa parte da integração usando a parte dos vidros também. Vidro duplo, né? Muito importante. Vidro duplo, e aí as construtoras, igual você comentou, já estão usando esse vidro janela piso-teto, que é algo que faz total diferença e faz uma diferença grande na qualidade de vida das pessoas, isso daí também. Exato, bem isso. Acho que um dos grandes desafios de prédio, apartamento, é a pessoa entrar e não parecer que está num apartamento, dá uma sensação como se fosse de casa. Isso porque mesmo. Eu mesmo, assim, desconheço, assim, quem goste tanto de apartamento, assim, que se fosse comparar igual, a casa e apartamento, a casa tem a mesma segurança do apartamento, todo mundo que eu conheci iria para casa, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Isso aí sem entrar em questões de manutenção, etc. Mas pensando em qualidade de vida, né, a casa seria com certeza. É verdade. Isso aí, e essa questão dos vidros em casa, que é diferente de apartamento, quando a gente tem um cenário bonito, então, aí a gente pode usar e abusar dos painéis de vidro, que vai dar visão, e vai dar essa integração. Né? Sim, e aí tem a possibilidade de ser um grande vão de vidro que você fecha,
ou você abre todo ele, a esquadria fica escondida, aí você tem a opção de integrar com o exterior. Eu acho algo sensacional demais. Nós temos aqui um condomínio que também tem toda essa parte integrada de vidros, então se tu tá na sala com a cozinha, por exemplo, tu vai juntando as folhas e tu vai abrindo, trazendo mais espaço, mais... Sim, é importante para a parte estética e para a parte funcional também, né? Você quer deixar um ambiente integrado com o outro ou separado, você tem mais possibilidades, né? Isso aí. E você costuma perceber a diferença no cliente quando tem mais vidro, menos vidro, ou tem algum que reclama, nossa, tudo isso de vidro para me limpar, não quero. Não, nunca tive isso. Não. Eu já vi isso daí quando era clientes mais simples, tal, que daí a preocupação do dia a dia, às vezes não tem condição de ter alguém para ajudar no dia a dia. Aí a pessoa tem que trabalhar o dia inteiro, à noite, final de semana, ainda cuidar da casa. Aí já vi pessoa que não quer muita janela, que não quer grama, que não quer jardim, não quer nada, porque daí ela quer chegar, ela quer descansar, ela não quer ficar cuidando. Não vai para apartamento, né? Exato, não quer ficar cuidando de casa, apartamento. Mas com o tipo de cliente que eu tô trabalhando agora, isso não acontece mais. Ainda bem. Bom. Ainda bem. E aí entra no que a gente já falou também, no item 4, esquadrias, que seria de alta performance, que são desde esquadrias para grandes vãos, para alturas maiores e para o isolamento térmico e acústico. Isso eu acho que faz uma diferença absurda na qualidade de vida. É uma necessidade, nossa, seja em casa ou apartamento em região central. Você chega aqui, não tem um tratamento acústico, você entrou no apartamento, continua ouvindo o barulho da cidade ainda, nossa, é horrível, horrível, horrível. Aqui na São Pedro a gente tem até um prédio bem bonito, um prédio onde os vidros são todos simples, então assim, já visitei apartamento dentro, valor bem abaixo da tabela, mas acaba impactando um pouquinho por conta do acústico e tudo mais, né? Sim, acho que tanto a gente até o cliente, ele percebe a diferença na ambiência do local, mesmo sem saber tecnicamente o que acontece. Isso aí. Você chega num apartamento que tem uma esquadria melhor, com isolamento melhor, e tem aquele silêncio ali dentro, a sensação de conforto já é muito diferente mesmo. Você isola o mundo externo, né? Isso. Os meus clientes, a maioria deles, já vão direto colocar a mão para saber e conhecer se funciona ou não, né? Bastante, um público bem exigente. Entendi. E uma dúvida agora, você falou que tem muita esquadria de madeira aí. Na esquadria de madeira eles conseguem fazer também um vidro duplo, isolamento, esse tipo de coisa, né? Tem. É que como que para nós não é comum, eu já vi e etc, mas eu nunca tive oportunidade de chegar e colocar a mão. Aqui para nós ou é alumínio ou é PVC. Madeira aqui não se usa. Muda bastante. Bacana. Precisa, né, por causa da vedação, né, vedada a umidade, o vento e tudo mais, né? Você imagina, você tá aí com uma bela vista, você vendo aquele ventaval lá fora, assim, bonito, etc. E você tá dentro naquele silêncio e quentinho, ou vê a neve. Todo mundo vem pra cá buscando isso. Nossa senhora, você já viu neve alguma vez aí? Já, uma vez sim. Já, muito legal, muito bacana. Eu preciso, quem sabe, dou sorte quando eu for para ir na época de frio, ver a neve. Fui uma vez ou outra, mas nunca vi neve. É raro, mas já vi sim. É bacana, movimentou a cidade toda. Eu tava com um cliente no dia no carro, era uma cliente mulher, parecia duas loucas andando, né? A gente parava o carro para mexer na neve. Para sentir, etc. Foi bem legal. Massa. Então a gente falou aqui até agora, só para mim não me perder. O primeiro, a chegada triunfal, que seria o hall de entrada, ou a entrada da casa, a integração do interior com o exterior, a transparência com o propósito, que vai um link, uma coisa vai se linkando na outra. A parte de esquadrias agora, que é importante, bons materiais. E esse tópico agora, o 5, eu adoro demais e eu vejo muito erro, que seria a verdade dos materiais. Nossa, como eu vejo coisa errada e chega até a dar uma gastura. Quando eu falo com isso com qualquer pessoa, e assim, é um conhecimento que eu não tenho há muito tempo. Eu tenho há um ano e pouco, desde que comecei a aprender sobre alto padrão.
Antes eu achava lindo um porcelanato imitando mármore, com brilho, etc. Falei, meu Deus, que troço jacu de feio, horrível, demais, 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 demais. Exatamente. E os clientes, eles têm essa percepção já? Tem. Às vezes não muda o gosto, né? Mas tem, acontece às vezes. Sim. Entendi. Que isso eu acho que é importantíssimo na arquitetura de alto padrão, a verdade dos materiais. Qualquer coisa que você for usar de material de acabamento, que seja, você quer um painel de madeira, usa madeira. Não coloca porcelanato imitando madeira, MDF, etc. Você quer um efeito do mármore, não coloca um porcelanato, coloca o material. Exato. Isso faz total diferença na qualidade, na sofisticação. E aí, alto padrão só pode ser desse jeito? Não. Você pode fazer uma arquitetura de alto padrão sem acabamento nenhum, tudo como se fosse no branco. Depois eu vou até te mandar um Instagram de um arquiteto, se eu não me engano, ele é espanhol. Os projetos deles é tudo branco, 100% branco. Não tem, e é a coisa mais linda do mundo. E como que ele dá o aconchego e etc. Com a iluminação. É algo e imobiliário também, né? Mas não tem assim detalhes de parede. Você olha a fachada assim branca, mas uma composição, uma volumetria. Quem brilha é a luz. Nossa, o jogo de luzes aí, meu Deus do céu. Então, normalmente as casas de alto padrão usam materiais de acabamento, bons e etc. Mas dá para fazer sem também. Não é obrigatório. Confesso que é mais difícil. Eu mesmo não sei se eu conseguiria fazer um projeto com essa qualidade sem pensar em alguma uso de madeira, textura, de rocha, textura, variação de materiais, de cores, etc. Eu acho que é muito mais difícil projetar algo 100% branco. Depois eu vou até achar o Instagram dele e vou te mandar para você ver. É muito bonito mesmo. Manda. Mas eu comecei a aprender isso há pouco tempo. E alguns arquitetos que eu sigo, eu vejo eles falarem muito disso daí. E outra coisa que eles falam bastante também, comecei a perceber, eles falam, é a iluminação. A iluminação, ela tem que iluminar, obviamente, mas ela não precisa aparecer. No seguinte sentido, você tem a laje, o forro, você não precisa ficar enchendo de spot aparecendo. Você tem que ter um efeito legal da iluminação, mas quanto menos peça aparecer, melhor. A arandela, bem pensada, bem colocada. Lustre, pendente, também bem pensado, bem colocado. Sem exagero nenhum. Entra no ambiente, tu nem percebe que tem, né? Só... Você tem uma sensação legal pela iluminação, etc., mas você não vê nem da onde está vindo o spot. Você vê a iluminação chegando, a iluminação indireta, esse tipo de coisa, e é o tipo de coisa que o cliente percebe sem saber tecnicamente o que está acontecendo. A mesma coisa com som, né? A mesma coisa. Som, aí entra a mistura do isolamento e tratamento acústico, e aí, se fosse alguma coisa corporativa, um som ambiente, etc. Mas o isolamento e o tratamento acústico fazem muita diferença também. Muita. Você já entrou em estúdio de TV, de rádio? Já. Você percebe a diferença quando você entra, assim, você sai daquele ambiente externo, você entra, fechou a porta. Aquela paz. Chega a dar um zumbido no ouvido. Nossa senhora, imagina uma casa, um apartamento, que você saiu daquele, chegou da rua, etc. Aí você chega, você fecha a porta, silêncio. Aí você liga a iluminação, aquela iluminação gostosa, cênica e etc. Aí o clima, o mobiliário, etc. Ixi, Maria, Aí a pessoa não quer sair da casa nunca mais mesmo. Isso, o tipo de coisa, para projetar isso aí, não envolve necessariamente dinheiro. Envolve saber projetar. É verdade. Iluminação você vai gastar de um jeito ou de outro. Você tem que saber usar ela da maneira correta. Correta, é verdade. É verdade. Madeira de verdade, pedra natural, né? Nada que seja imitação. Material que envelhece bem com o clima, que é importante também. Nossa, você tocou num ponto essencial que estava passando batido. A casa, ela tem vida daí. Você chega numa casa hoje, o mármore está de um jeito. Daqui 5, 10 anos, ele está de um outro jeito, com uma beleza diferente. Então a casa, ela vai envelhecendo, entre aspas, mostrando a própria maturidade da casa com o tempo. E se é um porcelanato, daqui a uns tempos está desbotado,
tem que trocar, tá mostrando o rejunte, e etc. Isso. Esses materiais de verdade, eles dão a vida pra casa daí. Seja madeira, rocha, granito. Eu amo, adoro o piso com assoalho de madeira. Aí você chega, daqui a um tempo ele tá de outro jeito, com uma beleza diferente. Aí você faz uma Quanto mais vai recuperação. passando o tempo, mais ele vai trabalhando e mais bonito fica, né? Exatamente. Aí você faz uma recuperação, um tratamento nele, ele ganha vida novamente, mas uma vida naquela idade, não de como ele foi instalado Isso antigamente. aí. Isso aí. Eu acho algo sensacional, sensacional Exato. mesmo. É como um sofá de couro, né? Quanto mais passa, bolsa, a mesma coisa, bolsa de mulher de couro, tem algumas que quanto mais Tudo tempo. que é de verdade, assim, ele tem a sua beleza hoje, daqui a um tempo, com o passar dos anos, ela vai estar sempre bonita, vai estar sempre autêntico, né? É sempre de verdade. Então, essa questão de materiais faz total diferença. Passando para os dois últimos itens, que os dois vão meio que se linkando. Suite Master como refúgio e quartos com vista de cinema. Mas a Suite Master como refúgio. Aí é problema ou é solução? Então. Já está entregando. Então, quando eu falo então, não é que é tudo, mas às vezes existe, acaba acontecendo assim, que tu entra em quartos, e isso eu tenho escutado algumas pessoas, Bárbara, eu vou colocar minha roupa onde? Né? Tem a cama, tu tem um corredor muito estreito entre a parede da televisão e a cama, só que aí também vai de um bom arquiteto que faça um bom projeto onde caiba bastante coisas, né? Em apartamentos pequenos, principalmente, fica a legítima, eu gosto de falar, apartamento de boneca, tudo casado, tudo um projeto muito bem elaborado, muito bem aproveitado os espaços, que tem apartamentos pequenos que tu entra, tu não imagina que é aquele tamanho pequeno, porque é muito bem projetado. Exato, né? Essa parte faz total diferença, o conhecimento e a capacidade do arquiteto para fazer o projeto de interiores, para fazer tudo funcionar bem, da maneira que o cliente precisa que funcione, e para apartamento é realmente um problema geral, salvo em situações que são apartamentos grandes, 400, 500, 600 metros quadrados, mas o que é mais comum que tem apartamentos que a gente já considera um pouco maior, 150, 200, às vezes mesmo assim não tem um quarto bacana. Privilegia bastante ali a parte da área social, etc. Mas no quarto fica meio limitado, né? Então esse é um item que eu percebo muita diferença quando eu estou projetando. E principalmente das mulheres. Elas fazem questão de ter um quarto, o closet bem feito, bem pensado. Se não tiver, mas que o quarto fique num espaço bacana e que ela consiga aproveitar para guardar todas as roupas. Não só roupa, sapato também, né, Rafael? Eu percebo assim, e às vezes quando eu tenho contato, a gente também tem uma marcenaria que acaba trabalhando em parceria com os clientes. O que acontece? Tanto na parte de cozinha, quanto na parte de sapateira, por exemplo. Sim. Quando vai fazer o móvel, ninguém pensa que a mulher tem bota, ela tem sapatilha, ela tem chinelo. Então, tu não precisa de um espaço de bota para colocar uma sapatilha. Tem que saber projetar a parte interna, né? Exatamente. Então, quando eu tenho a oportunidade de direcionar para o marceneiro, eu sempre acabo lembrando disso e falando até para o marceneiro. Eu gosto muito de fazer conexões, assim, acaba... Sim. Eu acho que isso é importante, o trabalho de você, no caso, e quando tem um profissional, um arquiteto, é fazer um bom briefing do estilo de vida da pessoa. Que tipo de roupa que ela costuma usar, como que é o dia a dia, se é uma pessoa que pratica muito esporte, é mais tênis, é mais calçado e etc. Essa parte funcional, muita gente acaba deixando de lado na hora de projetar. E, inclusive, nos apartamentos, né? Mas como aqui é uma cidade turística e muitos acabam comprando pelo Airbnb, então também não tem necessidade de fazer muitos móveis, né? Acabam fazendo um armário. Parece quarto de hotel, né? Isso aí, a mesma coisa na cozinha, dependendo da cozinha, faz aquela parte de madeira que seja com um aço preto, eu esqueci o nome. Que Metalon? Isso. Então, cada casa é um caso, né? Se a gente vai falar de casa, moradia para morar, muda tudo. Sim, exatamente. E aí faz muita diferença para as mulheres, quando eu estou projetando, elas sempre pensam nisso. O homem normalmente não.
O homem normalmente ele pensa mais na parte externa da casa e a parte da Isso. churrasqueira, a piscina. A mulher ela se preocupa mais com a parte da cozinha, a parte De guardar social, as coisas. e a parte dos quartos e etc. Então e além de o quarto também, além deles caber tudo, tem que ser a casa como um todo, mas tem que ser um outro espaço que a pessoa chega e ela quer ficar. Isso aí. Ela não quer chegar ali um quarto sem vida, etc. Se for um quarto um pouco maior com uma poltrona para poder ler um livro, quem gosta. Isso aí. Quem Uma gosta luminária de, legal, sim, enfim. quem gosta de assistir TV no quarto, eu particularmente não gosto, mas quem gosta tem que ter tudo bem posicionado. Isso mesmo, isso mesmo. E aí isso aí linka também com a vista do quarto, seja só da suíte, como dos outros quartos daí. Deixa eu só ver Verdade. quem está me ligando aqui, ver se é importante. Só um momentinho, por favor. Tá, a gente estava começando a falar sobre os quartos, a vista dos quartos, né? Os quartos, né? A mesma coisa, tem que ser um banho confortável, quase que terapêutico, né? A gente tem aqui casas no Aspen Mountain, por exemplo, é um dos condomínios mais luxuosos que a gente tem aqui. Então, tem uma casa, depois eu até vou te passar ela, Tá. o banheiro é todo separado, o closet dessa casa, gente, é Nossa, maravilhoso, tudo já muito tô, bem pensado. já A tô imaginando. iluminação, tudo muito bem pensado. Tem até cinema dentro da casa. Nossa, eu adoro, você falou de banheiro, eu adoro projetar banheiro quando é casa, que tem espaço para você ter o banheiro e um jardim privativo ali com o banheiro. Tudo Ah, legal, uma vista. envidraçado, com Eu vou te passar, é vista. da Valéria. A Nossa Valéria é Senhora. uma arquiteta que acaba comprando bastante terrenos em condomínio e constrói e vende. E nessa casa específica tem um espaço do chuveiro, tem um espaço da privada, tem um espaço da Aham. banheira, com todo terapêutico, com luzes crono. Cromaterapia? Isso. Interessante. É a casa para entrar e não sair, né, E aí Rafael? ela mobília tudo para vender daí. Exato. Vende rapidinho, deve ter fila de espera. Não, fila de espera não, Não. mas ela constrói bem, assim, bonito. O padrão que ela constrói é bonito. Depois eu vou te passar o. Como eu já construí para vender, hoje eu não construo mais. Mas acontece muito com o cliente quando ele faz o projeto comigo, ele está terminando de construir a casa, mobiliando e tal, e chega alguém e quer comprar. Porque a casa tá Isso, pronta, tá com isso, mobiliário, tá isso pensada, mesmo. tá bonita. Não tá uma casa que a pessoa fez ali e pensou só na fachada para vender. A casa tá pronta para usar. Exatamente, isso aí a gente tem bastante aqui com clientes de apartamento, por exemplo. Bárbara, o que eu faço? Faz o básico, porque tem gente que consegue visualizar o Sim, ambiente pronto, tem gente que não. exato. E aqui, como a maioria é turista, né, Rafael? A maioria não conhece, não é daqui, não quer se importar e está Sim. recebendo. Eu mesmo, em novembro, fez um ano que eu vendi um apartamento, até te comentei ali. Eu projetei os armários todos, as pedras todas para um Você cliente. projetou? Fui lá no marceneiro e disse, Ah, ó, Bárbara, não quero gastar tanto. tiver foto, me manda depois, quero ver. Vou te mandar. Bárbara, não quero gastar tanto. Gente, como é que eu ia saber? Como é que eu ia pegar um negócio que não é meu? Mas enfim, deu certo, ele gostou. A questão das pedras também. Foi até engraçado que chegou o dono das pedras e ele olhava para mim assim, fazia. Eu falei, mas escolhe? Não, escolhe você. Aí escolhi tudo, puxador. Ele falou, Bárbara, eu gosto do bom gosto. Eu não tenho bom gosto e eu confio no teu bom gosto. Então, assim, É, e fiz tudo, cortina, cor de cortina, tudo muito pessoal. aham, Tentei deixar tudo mais clean, assim, para que ele pudesse brincar com cores de tapete, de um quadro colorido, né? é como eu costumo projetar para o cliente. Eu não gosto de coisas muito excessivas. E quando eu percebo que tem algum cliente que tem uma tendência de que é um troço um pouco mais chamativo, eu falo, ó, a gente tem que projetar o básico de uma maneira agradável. Isso. Aí, de repente, na decoração, um Você quadro, troca. um tapete, você coloca, não gostou, futuramente você troca. Sofá, os móveis soltos, Almofada, almofada. quadro. Você consegue mudar totalmente o ambiente só com esses elementos decorativos, com a ambientação Exato. dele. Mas cortina, paredes, não faz um negócio bacana, bonito, assim, Isso. que vai combinar com qualquer coisa depois. Foi engraçado, mas deu certo. Curioso, quero ver esse daí depois, né? Quero ver. Eu vou te mandar depois. Tá lá no Isso, meu vídeo. isso. E falando da parte da vista do quarto, eu acho que em apartamento, em casa, quando é um apartamento alto,
que tem aquela skyline, assim, a linha dos prédios, tal, uma janela assim, piso, teto, seca a cama de frente. Essa vista é aquela coisa de tu acordar, contemplar, agradecer e aí tu sair do quarto, né? Exato, você tá deitado ali, aí você pega, aperta o botão, a cortina vai abrindo. Isso. Aí ou o sol começa a entrar, ou a claridade, ou a névoa, ou a chuva, ou o que Qualquer for. coisa. Seja a vista da montanha, do mar, daquela linha de prédios, etc. Isso. Mas o silêncio ali dentro. Então, nossa, isso em casa é bacana de fazer. Primordial. Meu Deus do céu. Meu Deus. E eu percebo que os clientes começam a entender esse tipo de coisa, que é muito comum ainda, chega a janela padrão. 1,5 por 1, etc, tal. Aí não tem claridade, ventilação, não tem vista. Ainda assim, quando eu pego algum caso que é algum apartamento que ele tem, por exemplo, a janela pequenininha, eu vou projetar a cortina, eu faço normalmente a cortina de fora a fora. Isso aí, Por mais que daí dá uma sensação de amplitude, mesmo com a cortina estando fechada. Isso. Ou às vezes quando ele abre a cortina não vai até o final, e tem a parte da janela ali, então acaba ficando bonito daí. É um truquezinho que eu uso bastante e funciona muito bem. Outra coisa que a gente está falando de banheiro é a ventilação motora, né? Nossa, eu já deixei de vender apartamento bonito por conta disso. Eu também, particularmente, preciso que tenha janela entrando arzinho. Aí, em prédio residencial, é permitido, então, a ventilação mecânica? Sim. Aqui, em lugar nenhum é permitido. Lugar nenhum. Olha lá. Em apartamento aqui, pelo menos na cidade que eu atuei, no Paraná, aqui nenhuma. É permitido em caso comercial. Restaurante, shopping, etc. Mas residencial, apartamento, não. Aqui alguns têm. Quando não tem a condição de fazer a janela em si, não tem aquela ventilação mecânica, mas tem o posto de ventilação, que não tem claridade, mas a ventilação tem. A ventilação tem. Então, mas eu imagino, as pessoas chegam no apartamento, parece que tá entrando num banheiro de shopping, aquele ventiladorzinho no teto. Eu não ia querer também não, pô. Não. Eu não ia querer, isso aí faz diferença. Agora, algo que eu uso bastante em casa, mesmo tendo espaço, é a iluminação no banheiro tipo clarabóia ou zenital. Quando não dá para fazer o jardim externo, uma solução interessante também. A gente usa bastante, que ela dá muita claridade no banheiro, e você entra no banheiro, tá assim, clarinho, 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 clarinho. E fresco também. Tem que ser cidade quente. Aí para a região sul já não funciona. Ia virar um gelo banheiro daí. Sim, sim, sim. Ó, os tópicos que eu anotei, que a gente conversou, já foi. Já foi, né? Chegada triunfal, integração interior-exterior, transparência com propósito, esquadrias de alta performance, a verdade dos materiais, suíte master como refúgio e quartos com vista de cinema. É verdade. Mas bacana, Bárbara, eu acho que é isso. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Tchau, tchau. Obrigada, tá? Qualquer coisa pode chamar. Tá.